Boa tarde a todos. Hoje, dia 6 de maio de 2020, eu queria abrir essa reunião que nós vamos fazer com todos os colaboradores e todas as pessoas ligadas à área do DCCI e dizendo assim que essa reunião que nós estamos fazendo virtual, né, é uma reunião que a gente trabalha junto com a Organização Pan-Americana da Saúde e com a Sociedade Brasileira de DST. Essa reunião ela tem como objetivo, em primeiro lugar, a gente apresentar todos os capítulos do PCDT-DST. Então, a partir de agora, nós vamos ter pelo menos 16 conferências, né, todas as semanas, sobre capítulos do PCDT-DST. Essa primeira reunião que nós vamos fazer, ela vai falar sobre a vigilância epidemiológica da sífilis. Sífilis, como vocês sabem, é um agravo importante no nosso país, tanto a sífilis adquirida, como a sífilis congênita, como a sífilis gestantes. E para isso, assim, a gente trouxe duas pessoas que são especialistas na área de sífilis. Nós temos a doutora Leonor, que é enfermeira especialista em saúde pública, e também ela foi gerente do Hospital Dia, aqui no Distrito Federal, em Brasília, e atualmente ela faz parte da equipe aqui do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Leonor também é mestre em saúde pública pela UNB, e nós temos também a doutora Carmen Domingues. A doutora Carmen Domingues ela é médica pediatra, sanitarista e mestre em ciências na área de epidemiologia. E atualmente ela coordena, né, o núcleo de transmissão vertical do programa de controle de ST/AIDS lá de São Paulo, especificamente no Centro de Referência e Treinamento CRT. E assim, ela tem uma experiência bastante grande, né, na área de infecções sexualmente transmissíveis, sendo que no ano passado, né, o estado de São Paulo, através do seu município, conseguiu a eliminação da transmissão vertical do HIV. Então assim, boa tarde, espero que todos possam aproveitar essa conferência sobre sífilis e que todas as perguntas podem ser feitas através do nosso chat. Boa reunião para todos. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer primeiramente a Angélica e o Gerson pela confiança em me dar a vez nessa primeira aula e participar de uma forma mais efetiva desses webinar. Então, a minha fala hoje é sobre a vigilância epidemiológica da sífilis em adulto. Eu achei interessante, eu achei importante trazer primeiramente um pouco do conceito da vigilância epidemiológica e relembrar um pouco as funções da vigilância. Então, a gente tem aqui vigilância como sendo um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção dos problemas. Como outro jeito, por favor. Abaixo. Porque o chat é bom, a gente volta para trás. Vou deixar aqui nesse chat. Só um minuto que eu não estava vendo o slide. Como eu vinha dizendo, né, a definição, que foi o primeiro conceito oficial de vigilância epidemiológica que a gente teve através da Lei 8080 de 1990, é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Eu gosto de lembrar essa lei, porque essa lei, a Lei 8080, como todos bem sabem, instituiu o Sistema Único de Saúde, né, traz esse conceito de vigilância, e ela eliminou a dicotomia que havia antigamente entre assistência e prevenção, que dificulta muito as ações de vigilância. Outra questão importante que, a partir daí,
a gente teve como pilar do Sistema Único de Saúde a descentralização das ações. Então, as ações de vigilância passam a ser executadas por todos os entes federados, né, município, estado e nível central, né, nível nacional. A eficiência desse sistema, é claro que vai depender de todos executarem suas atribuições, né, de forma coordenada e principalmente do nível local, né, e se o nível local tiver uma estrutura de vigilância adequada, né, e eficiente, a gente consegue realmente ter as ações mais efetivas, né, e mais oportunas, né, de forma mais oportuna. Então, a vigilância, né, é importante para o planejamento, organização e operacionalização dos serviços de saúde, né, é informação para ação e para normatizar as atividades técnicas. Bom, aqui a gente tem o mapa da OMS, que estima, para 2017, foi estimado 12 milhões de casos novos por ano no mundo. Né? Brasil, em 2017, se estimava 123 mil casos de sífilis adquirida, 50 mil casos de sífilis em gestante, 24 mil casos de sífilis congênita. Em 2018, no Brasil, foram notificados 158 mil casos de sífilis adquirida, uma taxa de detecção de 75,8 casos por 100 mil habitantes, o que mostra a magnitude do agravo. Acho que cabe falar que, além de ser um agravo de grande magnitude, é um agravo uma doença altamente vulnerável. Né? Vulnerável no sentido de teste diagnóstico de fácil acesso, baixo custo, é uma bactéria que não oferece resistência microbiana, e apesar disso tudo, tem grandes gargalos para a gente efetivar o seu controle. Né? Acho que esse gargalo também vem da dificuldade de diagnóstico, no sentido de como tem a presença da cicatriz serológica, é uma doença silenciosa, né? Quando aparece, muitas vezes, cura, sara sozinha, indolor, tudo isso faz com que se negligencie e que se dificulte o controle do agravo. Daí a importância da gente investir na vigilância da sífilis. Né? Aqui a gente tem o histórico da notificação de sífilis, que se iniciou com a sífilis congênita em 1986, que é realmente o evento terminal mais importante da sífilis, né, que até o presente é o que a gente se luta pelo controle, né, pela diminuição. Mas, em 95, o Brasil fez parte do plano de eliminação, de ação de eliminação da sífilis congênita nas Américas, e tinha metas a cumprir, e não conseguiu atingir as metas de redução da incidência da sífilis congênita do ano 2000. Então, a partir de 2005, se iniciou a notificação de sífilis em gestante, e em 2010, o comitê assessor achou importante começar a notificar a sífilis adquirida, com a ideia de fazer a prevenção antes da gestação e dar visibilidade ao agravo. Esse aqui, atualmente, né, o marco legal se encontra na portaria de consolidação número 4, de 28 de setembro de 2017, que tem, que ratifica, né, o papel da notificação compulsória, obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestem assistência ao paciente com enfermidade. Essa portaria tem o anexo 1 do anexo 5, que tem a lista nacional de notificação compulsória, que inclui a sífilis. É uma portaria bem grande, né? A sífilis,
a sífilis adquirida, congênita e em gestante são agravos de notificação semanal, né? Outra nota importante é a normativa número 2 de 2017 do Departamento do Ministério da Saúde, que atualiza a definição de caso para notificação de sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, para alinhar a definição de caso com as recomendações da OPAS e da OMS. E nessa nota informativa, ela define que sempre que for diagnosticado sífilis no pré-natal, no parto ou no puerpério, será feita a notificação de sífilis em gestante e não de sífilis adquirida, como forma de diminuir a subnotificação da sífilis na gestação. E também exclui o tratamento do parceiro sexual da gestante para definição de caso de sífilis congênita. Aí você faz aqui, mas depois eu vou ter que mostrar os meus. Tá, deixa eu ver já vai. O que você quer? Você quer responder? Vocês estão perguntando, não, vai ser disponibilizado, bom, dando continuidade aqui, né, nós estamos ensaiando o nosso sistema de... a gente tem 2 critérios de definição de caso de sífilis adquirida. A primeira situação é quando a pessoa é assintomática, mas apresenta um teste não treponêmico reagente, com um teste treponêmico reagente, sem registro de tratamento anterior. E a situação 2, quando a pessoa comparece com sintomas, tem sintomas, e um teste treponêmico ou não treponêmico reagente. A definição de caso de sífilis adquirida de uma forma geral. Bom, analisando o banco do SINAM, a partir dos casos notificados, que se iniciou em 2010, a gente tem, primeiramente, aqui a taxa de detecção por 100 mil habitantes de sífilis adquirida segundo região de residência por ano de diagnóstico, e a gente observa que vem crescendo a taxa de detecção a cada ano, e que de 2017 para 2018, no Brasil, a taxa de detecção, de uma forma geral, aumentou 28%. Na região, desculpa aqui, na região norte, né, aumentou 59%, teve um aumento de 59%. Na região nordeste, 71% do número de notificações, essa diferença aqui. Na região sudeste, 12%, foi a que teve um menor aumento. 24% na região sul e 60% na região centro-oeste. A taxa de detecção de sífilis adquirida, segundo unidades federadas e capitais, a gente observa que a taxa de detecção no Brasil, a taxa de detecção média no Brasil é 75,8% casos por 100 mil habitantes, e a gente tem 10 estados com uma taxa de detecção acima da média nacional, sendo que o estado de Santa Catarina é o estado que mais detecta casos no Brasil. O Laranjinha é o estado. Santa Catarina teve, em 2018, 163 casos por 100 mil habitantes. Os outros 10 estados, tem Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Roraima, Rio de Janeiro, Paraná, Tocantins, São Paulo, Amazonas e Pernambuco. Todos acima da média. Com relação às capitais, também Florianópolis é a capital que tem a maior taxa de detecção, 307 casos por 100 mil habitantes. E
e temos 16 capitais acima da média da taxa de detecção. Aqui é importante dizer também, como estava vendo, que Alagoas é o estado com menor taxa de detecção de casos de sífilis. A distribuição de casos. A distribuição de detecção de sífilis adquirida segundo faixa etária no Brasil vem aumentando em todas as faixas etárias, mas a faixa etária que apresenta a maior proporção de casos é de 20 e 29 anos, com 31% dos casos, seguido da faixa etária de 30 a 39 anos. Com relação à distribuição proporcional dos casos notificados de sífilis adquirida em gestantes segundo sexo e razão de sexo por ano de diagnóstico. Então, aqui nós temos os homens e as mulheres, dentro das mulheres, as que foram notificadas como sífilis em gestante, né? Como a gente falou anteriormente, quando o diagnóstico acontece na gestação, ela não é incluída na sífilis adquirida, né? Então, a gente pode observar ao longo do período que a razão entre sexos subiu, né, à medida que melhorou o sistema de informação, mas que vem se mantendo desde 2014 em 0,7. Isso aqui quer dizer que para cada 10 mulheres nós temos 7 homens com sífilis. Cada 10 mulheres notificadas, 7 homens com sífilis. E a gente observa que uma média de 40% dos casos em homens e quase 60%, 59% em mulheres, e dessas mulheres, 40% são notificadas como gestante. Bom, a distribuição proporcional de casos de sífilis adquirida segundo raça, cor e ano de diagnóstico, a gente tem aqui nesse gráfico, nessa figura. Em 2018, o maior número de pessoas registradas com sífilis eram pardas, 36,8%, seguido de brancas, 36,9%, e preto, 10,3%. A gente observa também, durante toda a série, que a raça cor indígena amarela nunca ultrapassou 1% das pessoas, dos casos notificados. Com relação à escolaridade, a gente vê que é uma variável que tem muita falha na completitude do dado, né? O que interfere muito na análise. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que, assim, levemente a gente observa que o número de casos em pessoas analfabetas ou com ensino fundamental incompleto vem diminuindo, que são esses dois, né? Analfabeto e ensino fundamental incompleto, e aumentando o ensino fundamental completo ou ensino médio completo. Sabe ali, do lado do filtro, tem uma portinha que eu São os principais pontos que a gente pode tirar da análise dos dados que a gente tem. Em 2018 foram notificados 158.051 casos, uma taxa de 75,8 casos por 100 mil habitantes, sendo 45,5% no Sudeste, 23,3% no Sul, 16,9% no Nordeste, 8,1% no Centro-Oeste e 6,3% no Norte. Entre 2017 e 2018, o Brasil apresentou aumento de 28,3% na taxa de detecção, um incremento de 59,3% no Norte, 71,1% no Nordeste, 12,2% no Sudeste, 24,9% no Sul, 58,9% no Centro-Oeste. Né, que isso pode também representar uma melhora da vigilância, bem como uma
ou uma piora da epidemia. Em 2018, a taxa de detecção mais elevada foi observada em Santa Catarina, com 164 casos por 100 mil habitantes, e a mais baixa em Alagoas, 16,1 casos por 100 mil habitantes. O aumento da taxa de detecção para todas as faixas etárias entre 2010 e 2018, com tendência mais acentuada na faixa etária de 20 a 29 anos. Em 2018, a taxa de detecção dessa faixa etária chegou a 163,3 casos por 100 mil habitantes. O que eu tinha a dizer era isso, né? Me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigado, Leonor. Eu acho que é uma belíssima apresentação. Antes de passar para a doutora Carmen, eu só queria fazer alguns comentários, né? Muito interessante que Leonor colocou lá no primeiro. Isso que Leonor colocou lá no primeiro slide, né? Sobre a detecção dos casos, né? Assim, a notificação dos casos de sífilis adquirida, ela começou, né, diferente da sífilis congênita, que foi lá nos anos 90, sífilis de gestação em 2005, a sífilis adquirida foi em 2010. Então, assim, esse aumento dos casos de sífilis adquirida, ele pode ser por duas razões. Primeiro, porque a gente tem um aumento do número de casos, e depois até que essa norma técnica da vigilância, da notificação dos casos, é muito cedo. E ao tempo que ela foi incorporando, né, a gente tem esse aumento. Outra coisa, né? Mesmo com esse grande aumento de casos de sífilis adquirida, a gente pode considerar que a gente ainda tem uma subnotificação bastante grande, né? Diferente da AIDS, né? A AIDS, todas as vezes que a gente lança um boletim epidemiológico, eu faço um relacionamento de banco de dados, com o Sinam, com o Cicel, com o Ciclon e com o Sim. E eu consigo notificar mais 30% a mais de casos que estão no Sinam. No caso da sífilis, nós não fazemos relacionamento de banco de dados, porque a gente não tem um Ciclon, a gente não tem um Cicel. Portanto, muito provavelmente, nós possamos ter muito mais casos de sífilis, porque a gente tem uma vigilância muito débil em alguns estados, né? E assim, e esse último slide que o Leonor colocou é muito interessante, porque assim, a informação da vigilância ela é importante para a ação. Então, a gente pode observar basicamente que assim, quando a gente olha os casos de sífilis, a gente tem jovens, baixa escolaridade, os pretos e pardos, que são as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente tem que considerar esses pontos que são colocados com relação aos dados, para que a gente possa, na hora que a gente for traçar planos, a gente possa verificar isso. E é muito interessante, a gente tem muitos, assim, eu estou vendo aqui na sala, muitos apoiadores, muitos coordenadores de estados. Nós temos um link no Ministério da Saúde, que é o www.aids.gov.br/indicadores, que vocês podem observar todos esses dados nos 5.600 municípios do país, que eu acho que é muito interessante para vocês conhecerem a situação epidemiológica do município de vocês. O chat é www.aids.gov.br/indicadores, ok? Agora eu gostaria de passar para a doutora Carmen, né? Carmen, que é lá do CQP de São Paulo, e assim é a pessoa que trabalha com a eliminação da transmissão vertical. Carmen, boa tarde. Obrigado por aceitar participar da nossa reunião. E o microfone está às ordens para a sua apresentação. Eu queria agradecer ao departamento, em especial a doutora Angélica, doutor Gerson, pelo convite de participar dessa live aqui sobre vigilância da sífilis em gestantes e crianças. Para mim é uma grande honra participar e de um assunto que eu sou bastante apaixonada, né? Então, vamos lá. Vamos ver se dá certo aqui. Bom, eu não vou comentar esse primeiro slide, mas eu gostaria de falar o seguinte, que no mundo, em 2016, nós tivemos cerca de 661 mil casos de sífilis congênita, resultando em mais de 200 mil mortes neonatais e natimortos.
Por que eu estou chamando a atenção? Porque hoje nós estamos falando em mais de 260 mil óbitos por Covid-19 no mundo, e nós perdemos em 2016 mais de 200 mil bebês com sífilis, que é um agravo que tem tratamento eficaz, barato e é 100% prevenível, né? Tudo bem que a Covid a gente não tem nem vacina, nem um medicamento específico, mas para sífilis a gente tem. Então, isso é um absurdo, né? E falando da taxa de detecção da sífilis adquirida em gestante congênita e no país, entre 2010 e 2018, a gente observa um aumento de todas elas, né? Mas vou me deter aqui o aumento da gestante com sífilis, a detecção da gestante com sífilis, que passa de 3,5 para 21,4 casos por mil nascidos vivos. Então, em 2018, é como se no Brasil, a cada 100 gestantes, 2 tiveram sífilis, né? O aumento da detecção da gestante com sífilis no país, entre 17 e 18, aumentou 26%. E nós tivemos, em 2018, 62.599 casos de sífilis em gestantes notificados. A sífilis congênita também aumenta a incidência, né? E a gente observa de 1,4 em 2010, passa a 9 casos por mil nascidos vivos em 2018. E a gente tem um aumento entre 2016 e 2017 de 15% na incidência da sífilis congênita. No entanto, entre 17 e 18, esse aumento foi de 6%. Então, isso daqui mostra que entre 17 e 18, nós tivemos uma desaceleração na incidência da sífilis congênita, com o aumento da detecção da gestante. Então, isso é importante para mostrar que o caminho é esse. Nós temos que aumentar muito mais a detecção da gestante para conseguir estabilizar e depois reduzir a incidência da sífilis congênita. Nós tivemos 26.219 casos notificados de sífilis congênita, sendo que desse total, 7,2%, 1.876, foram perdas para sífilis. 241 óbitos por sífilis congênita, com uma taxa de mortalidade de 8,2 por 100 mil nascidos vivos, 895 abortos e 740 natimortos, né? Então, de novo, por um agravo 100% prevenível, nós perdemos quase 2.000 crianças por sífilis em um único ano no país. Em relação às unidades federadas, em 2018, o azul seria a sífilis em gestante e o amarelinho a sífilis congênita. A gente observa que o Rio de Janeiro seria a unidade que apresenta a maior taxa de detecção de gestante. Ela chega a mais de 40 casos por mil nascidos vivos, né? No Rio de Janeiro, em cada 100 gestantes, 4 têm sífilis, e tem uma alta taxa de incidência de sífilis congênita também, quase 20 por mil nascidos vivos. Mas eu gostaria de chamar a atenção de algumas unidades federadas, que como Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o Distrito Federal, onde a gente tem incidência alta da congênita e detecção da gestante, que precisaria aumentar mais ainda. Está muito próxima a detecção da gestante da incidência da congênita. Então, quando a gente tem essas taxas muito próximas, a gente não consegue reduzir a congênita, né? Olhando para as capitais do Brasil, o que a gente observa, né? Nas capitais do Brasil, nós temos, isso é mais evidente ainda, né? Você olha que algumas capitais que eu gostaria de chamar a atenção, como Recife, Porto Alegre, olha Natal, Teresina, Fortaleza, João Pessoa e Brasília, onde a gente tem, olha só, a detecção da gestante é muito próxima da incidência da congênita. Então, Natal, eu tenho uma incidência muito alta de congênita e eu tenho uma detecção muito pouca de gestante. Então, eu preciso melhorar essa detecção da gestante. Quando a gente coloca aquela relação da taxa de detecção da gestante com a incidência da congênita, a gente percebe que 14 unidades federadas do Brasil possuem essa relação pequena, que deveria ser muito maior, né? Então, eu tenho aqui, quando eu olho para o Rio Grande do Norte, Distrito Federal, eu tenho quase uma relação de 1 para 1, uma gestante para uma criança com sífilis congênita. Então, a gente tem que atingir taxas bastante elevadas para poder
essa detecção tem que ser muito maior, né, tem que ter muito mais gestante com sífilis do que congênita, né, do que criança com sífilis, para a gente conseguir realmente melhorar o cenário. E aí a gente sabe que a sífilis, né, ela mora na atenção básica, e é a atenção básica que a gente precisa centrar os nossos esforços. Então, o que a gente tem aqui? Quando a gente olha o pré-natal, a gente observa que ele vem aumentando em termos de número de consultas, com 7 ou mais consultas. A cobertura foi em mães que tiveram bebês nascidos vivos, em 2010 era 61%, a cobertura de 7 consultas ou mais, enquanto que em 2018 era 71%. Mesmo assim, a incidência da sífilis congênita em 2010 era 2,4 e vai para 9, né? Então, se eu estou melhorando o número de consultas, o pré-natal está aumentando, eu deveria reduzir a incidência da sífilis congênita, mas não, eu não consigo reduzir. Então, eu tenho que pensar que eu tenho um problema na qualidade desse pré-natal, e é aqui que eu preciso ter os esforços na atenção básica, nessa qualidade do pré-natal, para poder reduzir a sífilis congênita. Um pré-natal bem feito, com 4 consultas, às vezes eu consigo até tratar uma mulher com sífilis e evitar um caso de sífilis congênita. Em relação à distribuição proporcional das gestantes com tratamento prescrito, porque na ficha de notificação a gente tem informação de tratamento prescrito e não aplicado, né? No Brasil, se eu tiver a prescrição de uma dose de penicilina, pelo menos, eu tenho uma cobertura de 90% de tratamento com penicilina, pelo menos uma dose prescrita, né? Mas se eu considerar adequado para a forma clínica do paciente, eu teria uma cobertura de tratamento de 81%. Então, eu tenho já um problema em termos de medicação prescrita adequada para a forma clínica, então eu preciso melhorar a prescrição adequada para a forma clínica, e eu preciso também melhorar a classificação clínica, que a gente sabe que tem problemas sérios, muita gente colocada como primária, fase primária da sífilis, sabendo que não é. Então, eu preciso melhorar a classificação clínica, eu preciso melhorar a prescrição, mas eu preciso ter certeza que o que está sendo prescrito está sendo aplicado. Porque entre o que eu escrevo, né, na caneta e a injeção que a gestante vai tomar, tem um certo caminho aí. Então, entre a prescrição e a aplicação, eu tenho um caminho que pode estar se perdendo, oportunidades de evitar os casos de sífilis congênita. Bom, em relação à vigilância epidemiológica, como a Leonor já falou, nós tivemos a mudança da definição de caso em 2017, bem, na verdade, no final do ano de 2017, lá para outubro, mais ou menos. Então, quase que todo mundo conseguiu, a partir de janeiro de 2018, implantar a nova definição de caso de sífilis adquirida, gestante congênita no país. Em relação à gestante, a definição de caso passou para ter 3 situações. Então, na primeira situação, eu tenho uma mulher assintomática para sífilis, e durante o pré-natal, o parto e o puerpério apresente pelo menos um teste reagente treponêmico e ou não treponêmico com qualquer titulação e sem registro de tratamento prévio. Então, nessa nova definição, já muda uma coisa que eu não tenho só a notificação da gestante no pré-natal, como era antes. Agora, eu vou fazer também a notificação no parto e ou no puerpério. Então, eu já ampliei a captação dessa gestante, na ficha de gestante que a gente vai falar para frente. Na situação 2, mulher sintomática para sífilis, que durante o pré-natal, parto ou puerpério apresente pelo menos um teste reagente treponêmico e ou não treponêmico com qualquer titulação. E na situação 3, mulher que durante o pré-natal, parto ou puerpério apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e teste treponêmico reagente independente de sintomatologia da sífilis e sem registro de tratamento prévio. Então, agora, com essa definição, a gente tem alguns esclarecimentos, né? Então, casos de confirmados de cicatriz sorológicas não devem ser notificados. Mas para eu saber que é uma cicatriz sorológica, o que eu preciso, né? O que eu vou considerar uma cicatriz sorológica? Então, a cicatriz sorológica é considerada aquela que tem um tratamento anterior para sífilis, com documentação da queda da titulação em pelo menos 2 diluições, por exemplo, uma titulação de 1/16 antes do tratamento, que se torna menor ou igual a 1/4 após o tratamento. Mas eu gostaria de ressaltar que tem 2 coisas que são super importantes, né?
para eu considerar ainda ser uma cicatriz sorológica, né? Além do tratamento, da documentação da queda de título, eu tenho que ter registro de tratamento prévio, adequado e documentado. Não adianta ela falar que tratou, eu preciso ter a comprovação de que o tratamento aconteceu. E eu tenho que ter investigação de novas exposições para descartar uma reinfecção. Por quê? Porque uma gestante que tratou uma sífilis, por exemplo, numa gestação há 2, 3 anos atrás, e aconteceu tudo isso, ela tratou direitinho, caiu o título dela, só que 3 anos depois ela engravida de novo de um novo parceiro, ela já trocou de parceiro mais 1 ou 2 vezes, então eu preciso ter absoluta certeza de que essa não é uma nova infecção, que isto é uma cicatriz, então eu tenho que afastar a possibilidade de reinfecção da gestante para poder caracterizar como uma cicatriz, além do tratamento adequado e documentado e queda de títulos. Ainda, lembrando que a gente está com eco na minha apresentação. Será que está aberto alguma coisa? Pronto, melhorou. Bom, todos os casos de mulheres diagnosticadas com sífilis durante o pré-natal, parto e puerpério, têm que ser notificadas na ficha de sífilis em gestantes. A gente não vai mais notificar na ficha de sífilis adquirida. E é importante destacar aqui, eu gostaria de destacar que a notificação da gestante com sífilis, ela deve ser realizada durante o pré-natal. Por quê? Porque é durante o pré-natal que eu tenho que fazer o diagnóstico, que eu tenho que tratar esta mulher e que eu tenho que evitar a sífilis congênita. Chegou no parto, é a última informação a ser feita de notificação, mas para a sífilis congênita eu já não consegui mais evitar o caso. Então, a gente sugere, recomenda que seria importante que quando você faz uma notificação no pré-natal, você anote o número do SINAM, da notificação da gestante, na caderneta de gestante, para quando ela for para a maternidade, orientar a levar essa caderneta, para que a maternidade possa ver essa caderneta e evitar de fazer uma segunda notificação, ou seja, da gente ter duplicidade de casos, que vai aumentar, como é que eu vou dizer, atrapalha o sistema de vigilância, porque você tem um trabalho enorme, tem que limpar, né? Imagina, o Brasil tem 62 mil gestantes notificadas em um ano, se todo mundo notificar 2 vezes no parto e no pré-natal, eu vou ter 120 mil gestantes aí. Então, seria importante que a atenção básica, quando notificar, anotar o número do SINAM na caderneta da gestante e orientar a levar, para que a maternidade possa saber que já foi notificada no SINAM. Em relação à sífilis congênita, nós temos também 3 situações, né? Então, todo recém-nascido, que seria na situação 1, todo recém-nascido natimorto ou aborto de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada. Então, o que é tratamento adequado da mulher, né? Para poder dizer que a forma não foi adequada, eu tenho que saber o que é tratamento adequado, né, da mãe. O tratamento adequado é aquele tratamento completo para o estágio clínico da sífilis, com benzilpenicilina benzatina e iniciado até 30 dias antes do parto. Não é finalizado até 30 dias antes do parto. Ele tem que ser iniciado até 30 dias antes do parto, tá? Então, as gestantes que não se enquadrarem nesses critérios serão consideradas como tratadas de forma não adequada. E, de novo, para fins de definição de caso de sífilis congênita, não se considera o tratamento da parceria sexual da mãe. Nós vamos falar um pouquinho para frente dessa parceria. A situação 2, da definição de caso de sífilis congênita, nós temos toda criança com menos de 13 anos de idade, com pelo menos uma das seguintes situações: manifestação clínica, alteração licórica ou radiológica de sífilis congênita e teste não treponêmico reagente. Títulos de testes não treponêmicos do lactente maiores que os da mãe, em pelo menos 2 diluições de amostras de sangue periférico coletadas simultaneamente no momento do parto. Então, o que acontece aqui, né? Se a mãe tem 1:4, o bebê tem 1:16, que ele é maior que o da mãe em 2 diluições, é um caso de sífilis congênita. Mas esta apresentação, esta situação, ela ocorre às vezes no máximo, às vezes em 30% dos casos, ela não é que ocorre em todos os casos. Então, nossos bebês, muitas vezes, não vão ter 2 diluições acima da amostra da mãe, tá? Então, isso é importante a gente saber. Títulos de testes não treponêmicos ascendentes em pelo menos 2 diluições no segmento da criança exposta. Então, o que é isso? É aquela criança que foi considerada no momento do parto, quando ela nasceu, ela foi considerada uma criança exposta, muitas vezes porque a mãe foi considerada o tratamento adequado da mãe, e a criança
tinha um VD menor que o da mãe e ela foi considerada uma criança exposta, estava sintomática, foi considerada uma criança exposta. Então, esta criança, você espera que durante o segmento os títulos desapareçam do VDRL dela, vamos supor que ela estava com um para 4, um para 2, ele tende a desaparecer se foi só uma passagem passiva. No entanto, nesta situação, o que acontece? No meu primeiro VD, no segmento, que é com mês de idade, ele está lá dando 1 para 4, tá? Igual da maternidade. Mas com 3 meses de idade, ele está com 1 para 16, ele subiu. Então, em 2 diluições. Então, este bebê eu tenho que reinvestigar e tenho que tratar e tenho que notificar, porque provavelmente ela foi uma criança exposta que não tratou na maternidade e não foi notificada, tá? Então, durante o segmento, aconteceu uma elevação desses títulos de VD em 2 diluições. Títulos de testes não treponêmicos ainda reagente após 6 meses de idade, exceto em situação de segmento terapêutico. Aqui também são crianças muitas vezes expostas, consideradas como expostas quando recebem alta, estão fazendo acompanhamento na rede, só que o VD não baixa, ele fica 1 para 4, 1 para 4, 1 para 4, e aí quando ela completa 7, 8 meses de idade, está lá o VD 1 para 4, ele não negativou como ele deveria. Então eu vou precisar reinvestigar a criança, tratar e notificar como caso de sífilis congênita. Ainda na situação 2, testes treponêmicos reagente após os 18 meses de idade, sem diagnóstico prévio de sífilis congênita. Então, aqui, aquela criança que chega muitas vezes na unidade básica, com 2 anos, 3 anos de idade, e aí você faz uma triagem, pede sorologias para ela, ou tem alguma informação da mãe, você vai pedir um teste treponêmico e ele vai dar reagente. Então, esse caso, é até importante que a gente veja que na situação 2, a gente tem que afastar a possibilidade de sífilis adquirida em situação de violência sexual. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa criança que chega com 2, 3 anos de idade para a gente, ela é uma criança que eu posso observar que vai ter uma suspeita, às vezes, até de uma violência sexual. Então, eu vou ter que fazer a investigação do pré-natal da mãe, saber se a mãe tinha sífilis, se foi tratada. No momento do parto, se a mãe tratou, se a mãe foi diagnosticada, se o bebê fez a sorologia no momento do parto, para poder tentar descartar uma possível violência sexual. Então, é importante essas investigações todas que a vigilância tem que fazer para poder caracterizar melhor os casos de sífilis congênita ou afastar uma situação de violência sexual. Na situação 3, nós temos a evidência microbiológica, né, que seria uma detecção do treponema por meio de exames diretos, de microscopia, de campo escuro, ou de material corado, de infecção pelo treponema pallidum, e aí em amostras que são de secreção nasal, lesão cutânea, biópsia ou necrópsia de criança, aborto ou natimorto. Então, eu acho que assim, tem considerações da vigilância epidemiológica que são muito importantes, e eu gostaria de ressaltar aqui, né, que a parceria sexual da gestante com sífilis, ela não faz parte da definição de caso de sífilis congênita, em relação ao tratamento materno, se ele está adequado ou não adequado, como ele fazia antigamente, na definição anterior. No entanto, esse risco de reinfecção por sífilis na grávida deve ser acompanhado em todo o período do pré-natal se eu não tratar o parceiro. Então, eu preciso acompanhar essa gestante, tomar o máximo de cuidado, porque às vezes eu trato a gestante e não trato o parceiro, corremos o risco dele reinfectar essa gestante, muitas vezes próxima do parto, e não dá tempo de eu tratar esta mulher novamente, né? Então, recomenda-se que todas as parcerias sexuais de mulheres grávidas com IST têm que ser avaliadas e têm que ser tratadas para evitar reinfecção nas gestantes que foram tratadas adequadamente. Uma outra consideração que eu acho importante, que é assim, todas as crianças expostas a sífilis, elas devem ser acompanhadas na atenção básica, até porque vocês viram que tem 2 itens na situação 2 que podem, né, apresentar um aumento de titulação da criança, ou eu posso não negativar o VDRL. Então, eu preciso acompanhar todas as crianças expostas, mas, no entanto, essas crianças expostas, elas não têm que ser digitadas no SINAM. A maternidade pode até preencher a ficha de notificação e mandar para a vigilância, mas a vigilância, antes de colocar no SINAM, ela tem que olhar a ficha de notificação e ela tem que avaliar se ela preenche critério de definição de caso para poder inserir no SINAM. Se ela não preencher critério de definição de caso, ela pode deixar essa ficha separada e monitorar se essa criança está na atenção básica sendo acompanhada. Então, é importante a gente saber o que eu vou pôr no SINAM também. Eu tenho que pôr no SINAM o que é caso de definição de caso de sífilis congênita.
embora eu tenha que acompanhar as crianças expostas também, além das crianças com sífilis congênita. A gente vai ter uma live só para isso no dia 20. Eu tenho que buscar outras fontes de dados para identificar casos de sífilis congênita, gente. A gente tem que fazer também uma busca aí no sistema de informação de mortalidade, procurar natimorto e óbitos por sífilis congênita. Às vezes os casos não estão notificados, mas eles têm a declaração de óbito dizendo que é sífilis congênita. Então, a gente tem que buscar essas informações, voltar para a vigilância, ver onde nasceu e preencher a ficha, fazer todo um caminho, né? E eu gostaria de chamar a atenção no preenchimento das fichas de investigação epidemiológica de gestante com sífilis e de sífilis congênita, principalmente na de sífilis congênita, quando o diagnóstico materno ele é feito no momento do parto, né? Então, principalmente no campo da ficha de notificação de sífilis congênita, referente ao campo 44, que seria o esquema de tratamento da mãe. Gente, tem alguém com o microfone aberto aí, está dando microfonia aqui. Então, o esquema de tratamento materno, que às vezes ele está dando como... Eu preencho a ficha de sífilis congênita, e aí eu vou lá na maternidade, faço o diagnóstico naquele momento do parto, e a maternidade trata a gestante. Aí ela vem na ficha de sífilis congênita e coloca que o tratamento materno foi adequado. Foi, entendeu? Neste caso, não foi adequado. Então, eu não posso preencher a ficha de sífilis congênita como adequado. Eu preciso colocar como tratamento inadequado. Porque senão eu vou pôr uma data aqui, aí eu vou pôr a data do parto, o Sinan vai bloquear, não progride. Aí tem gente que coloca um mês para trás, aí o Sinan vai para frente e acerta, mas não foi. Ela diagnosticou na maternidade. Então, na ficha de sífilis congênita, quando a mãe tem o diagnóstico no parto, o tratamento materno, se a maternidade fez o tratamento ali, vai ser considerado inadequado, tá? A mãe não fez o tratamento adequado para evitar o caso, tá? Ou não foi nem tratado, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o preenchimento da ficha para essas informações. Eu gostaria de lembrar dos protocolos dos comitês de investigação de caso e transmissão vertical da sífilis, né? O protocolo, ele permite identificar as oportunidades perdidas e discutir nos comitês, né? Então, o que acontece? O protocolo é grande, sim, porque curto a gente já tem a ficha, né? Ele é grande porque ele esgota todas as possibilidades que você precisa ter para poder fazer uma investigação completa, saber onde é que tem falhas, onde é que eu perdi a oportunidade, em que momento em que eu preciso atuar, aonde que eu tenho que atuar, quais são os parceiros que eu preciso envolver para atuar, para poder conseguir eliminar a sífilis congênita. Então, eu considero o protocolo importantíssimo. Ele precisa ser preenchido, ser discutido no comitê. Ele contribui, esse comitê que discute, ele contribui no aprimoramento da vigilância em saúde, das ações assistenciais na atenção básica, no pré-natal e na maternidade, né? Ele, na integração e discussão entre os diversos programas, porque é uma oportunidade de você envolver o programa de STIs, hepatites virais, com atenção básica da mulher, da criança, corrige falhas durante o processo de trabalho, qualifica as políticas públicas voltadas para a redução da transmissão vertical da sífilis, com vistas à eliminação da sífilis congênita. Então, acho super importante a gente reforçar o preenchimento do protocolo e discussão deles no próprio comitê, né? Se for específico, ou nos comitês de mortalidade materna e infantil, depende de cada região, o que se adaptou melhor para ter essas investigações. E eu queria colocar umas considerações finais que eu acho assim, muito importante, que tem me tirado o sono, o Gerson e a Angélica sabem disso, tem tirado o meu sono todos os dias, que é, em tempos de Covid, é muito importante termos atenção especial no acesso ao pré-natal. Eu acho que a gente não pode deixar a gestante sem pré-natal. A gente vive hoje situação muito difícil. Eu falo isso porque a gente vive na cidade onde tem o maior número de casos de Covid do Brasil, a gente está no meio do olho do furacão, e a gente sabe que não podemos deixar nenhuma gestante sem pré-natal, né? A gente precisa criar estratégias, fluxos, enfim, alguma coisa para ter acesso a essas gestantes, e nenhuma gestante ficar sem pré-natal. A gente precisa ter uma atenção especial no segmento das gestantes, nós não podemos perder caso. Ela vai numa consulta e não volta nunca mais, a gente não pode perder caso não podemos perder essas gestantes, então temos que reforçar o segmento dessas gestantes.
Nós precisamos ter uma atenção especial no diagnóstico, porque com essa confusão toda, muitas vezes do Covid, estresse das equipes que estão sobrecarregadas, a gente entende perfeitamente isso, não podemos esquecer de ofertar teste rápido ou convencional para sífilis e HIV e ver os resultados. Se pedir o teste convencional, não esquecer de olhar o resultado, não esquecer de pegar esse resultado, chamar a gestante, tratar a gestante, né? Para todas as gestantes, ofertar, não deixar que o diagnóstico seja feito só lá na maternidade. Atenção especial no tratamento. A gente tem que aplicar a penicilina benzatina na atenção básica e completar o esquema terapêutico. Não adianta mandar para outro serviço. Essa mulher pode não ir e, neste momento, ainda pior, esses serviços podem estar muito lotados de pessoas e a gente vai expor essa gestante a um acúmulo de pessoas, né, um grupo de pessoas maior, que é mais complicado e mais risco para ela e para o bebê. E uma atenção especial na notificação. A gente não pode esquecer de preencher a ficha de notificação de gestante e de sífilis congênita e digitar no Sinam, porque também com tanta notificação, muitas vezes, de Covid, em vários sistemas aí, a gente fica, as vigilâncias, elas são pessoas únicas para fazer tudo, e aí acaba não digitando as fichas, não preenchendo as fichas. Então, não podemos esquecer de preencher as fichas e digitar no Sinam. E eu gostaria de lembrar que, assim, nós não vamos esquecer da sífilis, gente, ela está aí ainda, apesar de a gente estar com Covid. Se Deus quiser, a Covid acaba um dia, mas a sífilis ainda está aí. Então, nós precisamos não deixar que este ano de 2020, muito difícil, que a gente não aumente os casos de sífilis congênita, que a gente consiga ir nesse ritmo da desaceleração. E eu gostaria de encerrar a minha fala com uma homenagem ao Gerson, hoje, que eu queria desejar feliz aniversário para o Gerson, que a sua vida seja cheia de bons e felizes momentos, parabéns, é uma honra estar com você no dia do seu aniversário, fazendo essa live aqui de sífilis. Muito obrigada, gente, e é isso. E agora, o que eu faço? Obrigado, gente. Vocês estão me dando parabéns. Hoje, assim, a gente teve uma pequena comemoração lá no Ministério, assim, graças guardando os devidos distanciamentos, mas assim, foi muito bom. Eu assim, prometo para vocês que na próxima semana que nós tivermos, nós vamos melhorar, né? A logística e como é que a gente vai fazer isso. Eu acho assim, como eu falei para vocês, né, eu acho que nós vamos ter, ao longo do tempo, né, a lição dessa Covid é que a gente pode fazer reuniões virtuais e elas são bastante interessantes. Assim, eu vou, Carmen. Carmen, você me ouve? Então, o que eu faço agora? Eu ponho esse parar, esse compartilhar. Você vai ouvir, eu tenho algumas pequenas perguntas, você fica aí, eu tenho algumas pequenas perguntas. Eu paro essa compartilhar aqui. Não, eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, que a grande maioria das perguntas, vocês podem mandar, eu prometo que a gente vai responder tudo para vocês, mas vocês podem mandar lá para o e-mail, que é cgist@aids.gov.br. Fizeram uma pergunta aqui para mim, eu acho que para mim eu vou responder, né? Se existe uma previsão para mudança nas fichas. Gente, eu digo isso para vocês, todas as reuniões que eu vou já está começando a virar um lugar comum. Lá no ano assim, hoje, nós estamos no ano de 2020, no ano de 2014, nós propusemos e foi colocada a notificação do HIV. Até hoje, nós não temos uma ficha de notificação do HIV. A gente está notificando na ficha de AIDS. E assim, naquela época, em 2014, nós fizemos toda a atualização das fichas de HIV, AIDS, de sífilis, de hepatite, todas elas. Mas, assim, acabou que elas não foram incorporadas pelo Sinam, por várias razões, mas, assim, agora a gente até vai rever essas fichas. Elas já até caducaram, né? Porque lá de 2014 para cá, a gente já precisa observar algumas coisas. E tinha algumas coisas muito importantes, como a gente colocar nas fichas identidade de gênero, nome social, coisas bem importantes, que são importantes para que a gente observe algumas coisas que a gente, talvez, considerando que o nosso sistema de informação é muito robusto, que talvez a gente nem pudesse fazer pesquisas sobre a população-chave, porque elas já estavam colocadas nas nossas fichas. Então, é isso, a gente vai tentar cada vez mais atualizar essas fichas, mas, assim,
ela depende de um ente maior, né, que é dentro da Secretaria de Vigilância, que é a área que cuida disso, que atualmente está sob responsabilidade do Dr. Eduardo Macari. Carmen, fizeram uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse com toda a sua expertise. A pergunta é a seguinte: nos casos de mãe com titulação 1/2 e recém-nascido de 1/4, sem informação de tratamento, devemos notificar esse caso? É sim, né, gente? Ele entra no critério de situação 1, né? Mãe não tratada. Eu não sei se ela tratou, se ela não tratou. Se eu não tenho informação de tratamento, eu vou considerar como mãe não tratada. Então, mãe não tratada, situação 1. Natimorto, aborto, caso de sífilis congênita, não importa o VD da criança, se é positivo, se é maior, se é menor que a mãe, se é igual. Se eu não tenho informação do tratamento da mãe, é mãe não tratada, a princípio, tá? Então, eu vou tratar a criança e notificar como caso de sífilis congênita. Outra pergunta que fizeram aqui, Carmen, é o seguinte: vou ler bem pausadamente para você entender. O que fazer com uma gestante com titulação de 1/28, que realizou tratamento com 3 doses de penicilina e após 3 meses não obteve queda de titulação? Realiza um novo tratamento? É 1/128, é isso que eu entendi? Não. 1/128. Então, ela tratou com 3 doses de penicilina. Primeira coisa, você verificou se ela tomou a penicilina mesmo, foi aplicada lá no serviço? Acredito que sim, né? Se ela fica com 3 doses no tempo certo, 1/128 e não cai, eu acho que você tem que investigar parceria, você tem que descartar a reinfecção desta mulher, sabe? É uma coisa muito complicada, dependendo da situação, retratar, entendeu? O que aconteceu? Falha terapêutica, tem HIV positivo envolvido, ela é HIV positivo, acho que tem que avaliar vários cenários, né? Se ela é HIV positivo, se teve falha terapêutica, essa medicação foi aplicada adequadamente, quer dizer, ela tomou a dose de 2.400.000 em cada dose, porque eu já vi gente aplicar 1.200, entendeu? Então, assim, saber se a dose foi aplicada de forma correta, com intervalo correto, se ela realmente tomou, investigar os parceiros dela, se teve troca de parceiros, porque às vezes ela trata e reinfecta, porque o parceiro não trata. Então, tem vários cenários, né? Então, Carmen, o que você está dizendo é que basicamente isso te lá a ficha, se é medicação prescrita, você não tem certeza de fato se a pessoa tomou, né? Porque assim, você tomar 3 doses de penicilina, me corrija se eu estou errado. Você tomar 3 doses de penicilina e não mudar, nem diminuir nem um pouco esse tipo, é meio estranho, né? Não, é isso que eu estava falando, eu considero assim meio estranho, em 3 meses não ter pelo menos nenhuma queda, porque você espera em 60 dias, você ter alguma queda Você espera em 60 dias ter alguma queda da titulação. Se não teve nenhuma queda da titulação em pelo menos 3 meses, e se ela tomou, a primeira coisa que eu quero saber é se ela tomou direito, se ela tomou 1.200.000, se ela tomou 2.400.000 em cada dose, né? Tomou 7.200.000, com intervalo de uma semana, parceiro tratou, será que o parceiro tratou? De repente o parceiro não tratou e ele reinfecta essa mulher. Aí ela não consegue, o tratamento acaba não dando certo. Ela tem HIV, porque às vezes, né, o problema de ter HIV pode complicar a coisa do tratamento. Será que aconteceu alguma falha terapêutica? Você tem que esgotar várias possibilidades, né? Talvez tenha que retratar essa mulher e avaliar o parceiro, né? E primeira coisa, checar mesmo se foi tratado, é isso aí. Gerson, boa tarde. Eu posso opinar sobre esse caso? Quem está falando? Luísa Menezes, de Recife. Boa tarde e parabéns. Tudo bem? Vou falar com você. Pode falar, Eu sugeriria, neste caso, Angélica, Carmen, a quem perguntou, como não houve queda da titulação e havendo realmente tido o tratamento adequado, né, aspas, as 3 doses corretas, como não houve queda da titulação, neste caso é obrigatório, é mandatório, está no PCDT, investigar neurosífilis materna. Tá? Independente de ser uma paciente com uma outra condição, uma comorbidade, uma co-infecção pelo HIV,
porque não houve queda de titulação e uma titulação relativamente alta. Então, fica aí a sugestão para este caso. E, obviamente, Não, investigar o RN, né? Porque se ela... Né? Sim, Luísa, sim. Desculpa a interrupção, Carmen. Não, querida, não, a gente se encontra dia 20. Não. Eu esqueci de falar. Eu ia falar dessa coisa da neurosífilis também, porque é importante, sim. E eu até, Luísa, depois até a gente pode até conversar se o quanto eles esperam, né? Eu vou fazer mesmo dela gestante, vou colher o líquido, não, porque eu acho também, você tem que investigar uma neurosífilis. Se não cai a titulação, é um dos fatores, pode ser uma neurosífilis também. Perfeito. Obrigada. Então, gente, assim, tem várias perguntas aqui, Carlos. Pena que você não possa ver essas perguntas. Mauro, pode falar sim, claro que deve. Opa, em primeiro lugar, Mauro Romero Leal Passos, diretamente de Piraí, Rio de Janeiro. Estão me ouvindo? Estamos. Então tá, primeira participação. Parabéns, show de bola, tá? Estamos nos reinventando e reinventando de uma forma boa, unida e de uma competência muito grande. Parabéns, show! Vi bem os slides, foi ótimo. Um cachorrinho ou outro aí, isso daí é normal. Isso daí não tem nada demais. Rapidamente, eu já tinha pensado nisso também. A Luísa falou da neurosífilis, e semana que vem eu e Ivo vamos falar um pouquinho mais, mas seria bom para falar agora, porque pode ser que semana que vem alguém não esteja. VDRL é um exame de placa individual, existem dezenas de marcas, não existe, pelo menos para mim, uma confiabilidade boa de marcas. São exames que são feitos no olho do técnico, muitas das vezes num laboratório, na maioria que eu vejo, seja laboratório classe A, ou um laboratório de uma UPA mais simples do mundo, o VDRL é relegado ao técnico não muito capaz. Infelizmente, não é o top técnico. O top técnico, ele não é o primeiro que fica na linha de VDRL. É sempre um que está iniciando, ele faz rápido entre um exame e o outro. Então, não existe qualquer padronização de marca de VDRL, nem de técnico para técnico. O mesmo técnico de dia, com o soro, dá 1:4, de noite ele dá 1:16. E outra, RPR, muitas das vezes, não dá a mesma titulação do RPR. Então, primeiro, quem fez, qual foi a marca, aonde fez, foi RPR ou VDRL, para poder ter uma comparação. O ideal nesse daí, Luísa pontuou muito bem, pensar em neurocífilis, e eu também não ficaria nem triste, nem aborrecido se alguém retratasse essa mulher enquanto acompanha, está no jogo, mas, sobretudo, pegar um soro e mandar para 2 laboratórios diferentes. Pedir para acompanhar, porque muitas das vezes esse exame está sendo feito até com quimioluminescência e vem como resultado de RPR. As coisas mais esdrúxulas, tudo que a Covid está dando, que a AIDS mostra que tem que ser feito, na sífilis o manual é fazer errado. Impressionante. Para você dar o diagnóstico de um HIV, de uma hepatite, você pede N exames. Para sífilis é tudo, me perdoe, mas é tudo nas coxas, muitas das vezes. E no laboratório, eu vou no laboratório e peço revisão, e essa revisão, muitas das vezes, vem completamente diferente. Então, Gerson,
vale a notícia para todos nós. Precisamos melhorar e adequar muito o nosso diagnóstico de sífilis. Ele é muito banalizado na rede. E não tem qualquer padronização. Isso que nós estamos vendo com teste rápido aí para Covid, 30 marcas, cada um dá um resultado. Para sífilis, isso acontece, na minha vivência, pelo menos, há uns 50 anos. Então, é rever o teste, refazer o teste. Oi. Pode falar. Olha, Mauro, é bem legal você ter lembrado isso mesmo. Eu me lembro que eu fui numa outra reunião de outro estado, outra região, em que essa questão muda muito de laboratório para laboratório do VDRL, e eu me lembro que teve eu vou contar essa história, pode ser que quem está me ouvindo vai até lembrar que comentou isso, né? Que teve um laboratório que deu o VDRL com valor tal, e depois essa mulher não baixava, sabe? E, assim, até subia, e tinha sido tratada, e até subia. Bom, na investigação do laboratório, eles descobriram que o laboratório, ele fazia até determinada diluição, depois ele parava ali. Então, ele não continuava as diluições. Então, você não sabia se aquele, quando ele chegou a 1 para 64, por exemplo, se aquilo era o máximo. Ou não, ele parava por ali, não diluía mais e mandava. Aí, quando foi fazendo um outro, estava dando muito mais. Você perdeu o parâmetro, foi uma coisa muito doida, né? Então, eu achei assim que isso foi muito preocupante, que foi um relato do pessoal da vigilância de um determinado estado, quando a gente foi por conta de um determinado laboratório. Então, isso são coisas que realmente você precisa prestar muita atenção e em laboratórios mesmo, essa questão fundamental. E eu estava vendo aqui, Jéssica, alguns comentários, eu não consegui ver todos, né, porque tem muita coisa. Teve gente que até colocou aqui que deveria ter uma ficha só para criança exposta, e eu não acho que talvez seja essa, é melhor a gente não pôr mais alguém com o bebê ligado aí, tem alguém com o bebê ligado, adoro bebê, mas tem um bebê ligado, eu como pediatra adoro um bebê. Aí, assim, eu queria só me lembrar que, por mais um instrumento de notificação na rede, é muito complicado, e talvez o Ministério está com propostas, ele já tem propostas que a gente caminhou, já tem propostas novas de instrumento de notificação para gestante, para congênita, e que talvez nesses instrumentos a gente possa fazer de forma abrangente e que o sistema possa separar depois as análises. Tudo isso vai ser para o ano que vem. Essas discussões de instrumento, que nem o Gerson falou, chamar o grupo da vigilância epidemiológica de novo, rediscutir os instrumentos e talvez propor as mudanças no SINAM, porque a definição de caso mudou, mas o SINAM não mudou e a ficha não mudou, e isso fica muito difícil para a rede, conseguir adaptar a definição à ficha de gestante ou à ficha de congênita. Você tem problemas, principalmente na ficha de gestante, né, tem problemas. Então, a gente precisa saber como é que a gente vai lidar com isso por um período que eu sei que tem se estendido por muito tempo, né, por vários problemas, mas agora só para o ano que vem mesmo, né? Eu acho que esse ano é um ano sabático que não vai existir. Olha, Gerson, eu não vou fazer aniversário esse ano, então eu vou ficar com a mesma idade no ano que vem, viu? Então você aproveita, ano que vem você comemora seu aniversário de novo, vai ficar com o mesmo tanto de anos. Hoje, faz de conta que eu também não fiz, né? Então, pessoal. Tem uma pessoa querendo falar. Pode falar, já está liberado aqui o microfone. Olá, essa pessoa é Maeve, que eu acho que alguns conhecem. Bom, assessora regional para prevenção de HIV e DST aqui da OPAS de Washington. Parabéns para o Gerson e a Carmen, que foi uma apresentação muito, muito boa. Eu tenho, na realidade, duas perguntas. Eu queria saber se no gráfico de tendência de sífilis congênita, tem alguma interferência de mudança de definição de caso, ou se nesse período não houve mudança de definição de caso. E a outra pergunta é se vocês acham que o número de sífilis congênita notificado no país pode ser uma supernotificação. Carmen.
Então, Maeve, a gente observou, veja bem, no gráfico, a gente observou uma desaceleração, né, entre 17 e 18, ela desacelera, ela cresce 6% entre 17 e 18, né? Na verdade, assim, pode, neste período, principalmente 2018, realmente ter tido um efeito da mudança de definição por conta de não entrar o parceiro sexual na definição de caso de gestante. Então, quando o parceiro não entra mais na definição de caso gestante, não, na definição de tratamento da gestante, se é adequado ou não, que isso vai realmente interferir diretamente, ser considerado caso de sífilis congênita, né? Então, parceiro não tratou, o tratamento da mãe é considerado inadequado, tratamento inadequado, caso de sífilis congênita. Tira o parceiro fora, mãe é considerado tratamento adequado, pronto, não é mais caso de sífilis congênita. Então, tem um efeito em 18, por isso que eu falei, como a definição entrou no final de 17, eu nem considero 17, mas em 18 tem um efeito, sim, da mudança de definição de caso, por causa do tratamento do parceiro, existe esse efeito, mesmo assim a gente aumentou ainda, né, só desacelerou, mas aumentou essa tendência, então tem este efeito. Em relação a ser super notificação, agora, a definição de caso está um pouco mais específica, está um pouco menos sensível do que ela foi anteriormente, né? Mas a gente tem observado, muito caso de sífilis, né? Então, assim, vai correr caso no meio que não é? Com certeza vai ter caso no meio que não é mesmo, né? Porque você também pode ter isso daí. Mas eu acho que já ficou um pouco mais específica com essa mudança da definição de caso. Ela ficou um pouco mais específica, mas a gente ainda, eu não saberia te dizer o quanto eu teria de super caso, super notificação agora, em 18, 19, quer dizer, em 19, né, principalmente 19, por conta da mudança da definição, não, a mudança da definição já mostrou que já desacelerou, né? Mesmo assim, teve região que cresceu do Brasil. Se você olhar, algumas desaceleraram, algumas diminuíram, outras cresceram, independente dessa coisa da mudança de definição. Então, tem que olhar com calma cada região. A gente está pensando mais em sífilis. A gente tinha subnotificação também. Então, a gente melhorou muito a notificação da sífilis. Melhorou muito no Brasil a notificação da sífilis. Então, também tem que pensar que você está melhorando também a coisa da notificação. E a sífilis adquirida mostra o quanto você aumentou de sífilis no país. Quer dizer, aumentar a sífilis adquirida é um passo para aumentar a gestante e levar a congênita. Então, é uma coisa buscar outra. Só para complementar, perdão, Gerson, vocês estão pensando no estudo de como houve no passado, para ver a prevalência de sífilis em gestante? Na realidade, a gente já começou a acordar isso, né, com o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, assim, e para que a gente já, inclusive, começamos a desenhar o projeto, que não era só para sífilis, né, sífilis, HIV, HPV, várias coisas, né. Acontece que teve a gente deu uma parada por conta dessa história da pandemia, e depois, na hora que a gente foi fazer, o projeto andou ficando muito caro, né? Então, a gente já começou a abordar e a fazer isso com o Hospital Moinho de Vento, através do ProAdSUS, né? Que é um recurso de isenção fiscal, né? Porque o que estava se cobrando lá pela Universidade do Rio Grande do Norte estava achando bastante caro. Então, eu posso utilizar o recurso de isenção fiscal do ProAdSUS e já conversamos e eles já toparam, né? Mas provavelmente esse ano a gente só vai começar a fazer as bases, elaborar o projeto, algumas coisas desse tipo e tentar jogar isso para o ano de 2021, porque é onde a gente vai poder ir a campo. Então, pessoal, olha, aqui as pessoas estão dizendo que pode mandar perguntas lá para o e-mail cgist@ares.gov.br. Prometo para vocês que na próxima conferência a gente vai melhorar a nossa performance aqui com relação ao lidar com a tecnologia, né? Ao lidar com a tecnologia. E eu queria ouvir finalmente a idealizadora dessa conferência, que é a doutora Angélica, que desse uma palavra final para encerrar o nosso evento. Ô, Gerson, Angélica, deixa eu só fazer. Você me mandou uma mensagem no chat, aqui no meu celular, que eu fiquei preocupada.
Foi a Angélica. Eu que mandei. Então, foi a Angélica que mandou, por isso mesmo. A Angélica me mandou uma mensagem no celular que diz o seguinte: eu tenho dúvidas sobre a coleta de líquor no recém-nascido. É uma pergunta do chat. Então, é a pergunta do chat. Realmente, não vamos mais colher ou em qual situação nós devemos colher? Gente, ninguém falou que não vai colher líquor do recém-nascido, hein, gente? Por favor, isso daí está no PCDT, tem a sua indicação, está tudo marcado. Vai ser a fala do dia 20, tá? Então, assim, tem toda a sua indicação da coleta do líquor, muito pelo contrário, né? A gente tem que colher até mais líquor do que se colhe, porque quanto mais colhe líquor, mais faz diagnóstico de neurosífilis em bebê. Então, a gente não pode abandonar essa prática, não. Isso está lá, leiam o PCDT de ST, está lá marcado tudo que tudo que faz parte. Então, a coleta do líquor é importantíssima da gente fazer, até porque, às vezes tem gente que fala, não vou colher líquor e vou tratar com 10 dias de penicilina cristalina, aí resolve o meu problema. Resolve em parte, né, porque depois você sabe, quando você colhe líquor, se tem alteração, você tem que seguir esse bebê com líquor até para ver se normalizou, se ficou o líquor normal depois do tempo, porque se ele não normalizou, posteriormente, você talvez tenha que retratar, você tem que ver, então, não é assim que eu não preciso colher, tá? Então, leiam o PCDT, que ninguém tirou o líquor, não. Assim como não foi tirado o raio-x de ossos longos. Então, são exames subsidiários importantes no cuidado do recém-nascido com sífilis, tá? Ou até na investigação do bebê filho de mãe com sífilis, tá? Carmen, muito obrigado. A gente passou bem do horário agora nessa primeira sessão, porque, na verdade, nós começamos atrasado com os nossos problemas. Mas eu quero até falar que o problema é que nós viemos para a OPAS, eu quero muito agradecer essa parceria da OPAS, da Gaziela, do doutor Aragon, isso da parceria com a Sociedade Brasileira de DST, e a gente veio para cá porque a sala tinha lugar para, acho que eram 300 acessos, né? E para nossa surpresa, o pico de acessos tiveram 390 acessos. Então, isso ficou um pouco lento, e eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, e queria falar que nós temos um encontro durante 15 semanas, toda quarta-feira, às 16 horas, que é para a gente se reunir e discutir infecções sexualmente transmissíveis na época de Covid. Eu vi que tinha alguma pergunta falando, a gente pode falar de sífilis em época de Covid? Eu acho que a gente deve falar de sífilis, de clamídia, de gonococo, de HIV, de hepatites em época de Covid. Porque essas outras infecções, elas continuam acontecendo. Então, a gente precisa lembrar desses outros clientes que vão chegar e vão ter acesso no serviço público, no serviço privado de saúde, e, assim, vão ter esses outros agravos. Então, a gente não pode parar a vida, a gente vai ter todos os cuidados, usar todas as determinações, mas a gente tem que continuar falando dessas outras infecções. E aí a gente colocou ali no chat o e-mail segiste@aids.gov.br, porque a gente não consegue responder todas as perguntas aqui. Então, as perguntas que não forem respondidas, a gente vai estar respondendo por e-mail. E algumas pessoas perguntaram também sobre a certificação. Então, quem quiser certificação, declaração de participação nesses eventos, também eles podem estar enviando e-mail, isso que a gente vai estar respondendo e enviando. Aí eu queria, antes de terminar, passar também para o doutor Aragon para que isso fale, porque ele é o nosso anfitrião na reunião de hoje e vai ser o nosso anfitrião durante as 15 reuniões. Bom, muito obrigado. Também a Dr. Gerson, Dra. Angélica, Leonora, por também convidar a OPA a ser parte desta iniciativa. Cuando me presentaron esta iniciativa, realmente consideré que es muy interesante, es un desafío, y nos pensamos que también esta experiencia tiene que ser documentada. Tiene que ser documentada porque son una serie de sesiones sistemáticas, 15 sesiones aproximadamente. Y yo acho que tenemos que documentar porque en esta época de COVID, estamos a vivir un momento diferente. Estamos obligados a usar a nuestra creatividad para poder cumplir con nuestro trabajo, para poder cumplir también con un rol de poder capacitar ao pessoal acá em Brasil, um país muito grande. Eu
acostumo dizer, é um continente. Então, fica complicado, não é? Embora temos estas ferramentas, a OPAS está sempre à disposição de apoiar estas iniciativas. E fico contente também que Maeve está conosco desde Washington e tomou a liberdade de convidá-la a ela a participar em estas sessões. Assim que, muito obrigado. A participação foi muito grande, mais de 300 pessoas. Assim que vamos a continuar. Nos encontraremos próxima quarta-feira. Assim que, muito obrigado e meus parabéns para os organizadores. Uma grande iniciativa. Era isso. Muito obrigada. A gente encerra hoje por aqui. Até a próxima quarta. Obrigado.